Não percam hoje. Hoje no MZ Playbook estou aqui com o Fernando Costa, mais de 30 anos de experiência no mercado de capitais. Começou tudo no ex-extinto Banco Nacional. Não perca, bate-papo muito bacana. Fernando, obrigado por tua presença. Obrigado a vocês. Fernando, muito obrigado. Estamos muito felizes de ter você aqui hoje. Eu também estou. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Não percam. Hoje a gente começa mais um MZ Playbook, onde a gente sempre convida profissionais que são referências no mercado para compartilhar um pouco do teu conhecimento, histórias e trazer muito conteúdo para você. Hoje, com muito orgulho, Fernando Costa, mais de 30 anos, como eu disse para vocês, de experiência no mercado. Fernando, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado a vocês, obrigado Alexandre, obrigado PH. E do meu lado, como sempre, meu professor de tênis, que hoje eu que dou aula para ele, porque tá difícil ele ganhar, Alexandre Troc, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, PH. Satisfação grande estar aqui com o Fernando. Nosso cliente, nosso amigo de longa data, e para falar um pouco para a nossa audiência sobre os projetos especiais que a Contea foca no mercado. Né? Antes de a gente começar a falar aqui da Contea, para o pessoal que não te conhece, você contar um pouco do teu background desses mais de 30 anos de mercado, um pouco da tua história aí, se puder contar. Muito obrigado. Prazer, eu sou o Fernando. Tenho 30 anos de mercado, comecei, como o PH falou, no extinto Banco Nacional, na mesa de Open Market. Acredito que para metade da audiência ninguém nem sabe o que deve fazer o que é o Open Market, então vou ser mais breve. Mas minha carreira se iniciou como trader, passei por bancos de investimento nacional, passei pelo extinto SRL também, que era o João Sayad, e fui parar... Acho que lá para os idos de 97, 98, fui para a Sul América Investimentos, para o Banco Sul América, e lá eu tive uma mudança, me colocaram na área comercial, um novo desafio. Apesar de conhecer bem os produtos de mesa, essa coisa toda, o banco tinha acabado de adquirir da Brasil para a gestora deles, e eles estavam necessitando de alguém para conversar com um mercado mais específico, que é essa turma de family office, que estava crescendo na época, investidor institucional, as fundações, próprias tesourarias de banco, para vender os fundos que eles haviam adquirido, né? Aí, a partir daí, eu comecei a encarar um novo tipo de cliente, que era completamente diferente, não era aquela relação reta, né? Que você fala, comprei, tchau, pronto. Não, vamos lá, vamos começar a plantar uma sementinha, vamos desenvolver um relacionamento e tal, a confiança e comprar o fundo. Isso mudou muito minha cabeça, me fez pensar aí de forma um pouco diferente e me ensinou uma grande lição de vida, que é ter paciência. Como você vê, eu sou um cara um pouco meio ansioso. Somos todos. Entendeu? E, cara, foi um negócio muito bacana. A gente colocou a Sul América num posto legal na época, 97 a gente estava pré-crise de Rússia, depois saindo do México, né, iniciando Rússia, foi um momento bem turbulento, mas que a gente passou bem. E fui ganhando experiência, sendo convidado para trabalhar em outros lugares, fui sócio de algumas gestoras, saí, me aventurei até numa fintech, né? Coisa que eu recomendo para todo mundo, para criar um pouquinho de casca, é bom, ter relação com sócio é maravilhoso, entendeu? E agora, na virada de 22 para 23, eu tive com o Cristiano, a gente conversou, que era o Cristiano e o Paulo desenvolveram esse projeto da Contea. Aí falou, Fernando, tem um negócio que é a tua cara, você vai conversar com o institucional, que é o que você sempre fazia. Eu trabalhei com o Cristiano lá atrás, na Sul América. Ele era de risco, eu estava já na área comercial. Ele falou assim, cara, vamos bater um papo. Conversei com ele e tal, passou mais um tempinho e falou assim, tá pronto, quer vir? Eu falei, vamos embora. E, assim, foi uma das coisas mais gostosas que eu fiz na vida, porque eu voltei a fazer o que eu gostava, que era contato com a galera, vendas, que é uma coisa que eu gosto, produto deles é fenomenal, vou falar logo mais para vocês, e tá ativo de novo é uma das melhores coisas da vida, cara. Você tá redescobrindo aí toda a graça de você sair todo dia de manhã para matar o leão, o gatinho, qualquer coisa. Tava ansioso pelo nosso bate-papo, porque eu acho que eu gostei muito desse seu background de DNA de vendas, muito forte.
Acho que você tem o DNA de conhecimento de produto e uma carreira que não foi óbvia, né? Onde você, você foi pegando desafios, acho que mostra um pouco do teu DNA também. Vamos entrar na Contea aqui. Eu vi que a Contea ela pode ser enquadrada, ver se eu estou correto, numa boutique de investimentos aqui estruturados, com foco sempre no FDIC, mas de uma maneira inovadora, vamos dizer assim. Se você puder entrar um pouco do que seria essa... São quantos FDICs já estruturados? Hoje a gente tem 15 FDICs, não todos abertos para captação. Posso dizer que a gente está com 1.200 já de gestão sobre... recurso sobre gestão, perdão. Isso em 4, 3 anos? Por aí. A gente nasceu em 19, teve um crescimento muito bom, porque, pegar que nem você falou, a ideia inicial da Contea foi muito interessante. O Cristiano Pardi e o Paulo Marins, que são os principais sócios, se conheceram no Finaxis, onde o Paulo era o CEO e o Cristiano era o gestor da Petra, né, que é a gestora do Finaxis. Lá eles tinham 14 bi sobre gestão, sendo que 6 bi estava na Petra, tudo de FDIC. Então, eles viveram intensamente esse mundo dos FDICs de multicedente, multissacados. Eu estou sendo bem direto aqui, desculpa, mas é que eu já começo falando. Então, multicedente, multissacados. E o Cris tinha um projeto que era aproveitar a força do Banco Finaxis para impulsionar os FDICs. Ou seja, hoje você pode comprar cotas sêniores de FDIC e não afetar a sua Basileia. A Basileia é a obrigação que o banco tem de ter de ativo passivo, reguladinho, essa coisa toda, né? Então, você não afetando a Basileia, não entra na conta do balanço, então você pode aí estar remunerando o seu passivo de uma forma, seu ativo, perdão, de uma forma bem interessante. Eles tentaram fazer isso no Finax, não deu certo. O Finax era um banco muito inchado, queria só fazer transmissão subsidiária. Passado um tempo, o Cris falou para o Paulo, falou assim, porra, cara, eu vou tocar meu projeto, obrigado. Tô indo embora. O Paulo chegou e falou, peraí, não vai não. Mais ou menos, o que você vai fazer aí? Não gostei. Vamos conversar mais. Aí saíram, os dois acabaram saindo, compraram uma gestora que estava à venda e montaram a Contea. Isso foi no final de 2019. O que era a ideia inicial? Como todo mundo faz quando monta uma gestora. Sair com 3, 4 clientes da Finax, já ter um PL mínimo e começar a trabalhar. A gente não contava só que em 2019 a Covid viria, então deu aquele caos todo. 17 de dezembro de 19, que era até o código que eu uso lá para entrar. É a data que a gente estava entrando no escritório, que eles estavam entrando, eu ainda não fazia parte do time. Cara, eles entraram, botaram o pé, o governador naquela época fez o blackout, lockout, perdão. Lockout. Todo mundo ficou em casa, começou a usar o Zoom, essa coisa toda, essa loucura toda. E a turma que vinha não veio, não vieram todos e tal, então a gente ficou meio capenga. Mas o mercado também ficou estranho, porque assim, como é que a gente vai liquidar se não está vendendo? O Banco Central, como é que vai olhar isso e tal? E uma coisa muito interessante aconteceu, o mercado se ajustou. Então o Banco Central falou assim, eu sei que você está devendo, eu sei que você precisa cobrar, mas se ele não te pagar, você não cobra e tal, vamos seguir e ver o que dá. Então foi recuperando. Nos idos de 20, a gente tem um advogado que é sócio na pessoa física, que é um cara que tem muito contato com bancos, operações. E ele chega lá um dia e fala assim, olha, dá um pulo aqui, eu tenho um pessoal para te apresentar. Aí chegaram lá o Paulo e o Cris, né? Essa aqui é a turma que cuida da agenda do Gustavo Lima. O Gustavo Lima não estava, mas isso aqui são o pessoal da Contea, que, eu acho que vocês têm alguma coisa a ver para conversar. Sim, pois não. Não sei o que é, a gente quer vender a agenda de shows do Gustavo Lima. Quer fazer um dinheiro em cima, quer monetizar. Cara, eu vi isso muito na mídia. Você fez um barulho absurdo. Você fez um barulho absurdo. Aí, o Paulo olhou pro Cris e falou assim, cara, esses caras estão bebendo a cachaça da live do cara, né? Só pode ser. Porra, como é que a gente vai fazer isso e tal? Aí eu não, conta mais. Então, na conversa eles descobriram, é um negócio que dá para botar assim, tá. A gente ficou com um desafio de 1 mês e meio montar o regulamento, precificação e arrumar os prestadores de serviços. Deu certo. Um fundo que fez muito sucesso. Por quê? O fundo praticamente não tinha um risco de crédito, porque você trabalhava, eram os slots de shows, né? Se você não vendesse, voltava para lá, continuava rodando, tudo bem.
risco era ele. O risco era ele. O risco de performance do show, cara, você saindo de uma pandemia, a turma doida pra sair de casa, era aquela coisa, você botava o show pra vender em março, ia acontecer em junho, em abril, o show já estava vendido. A nossa única preocupação foi como precificar isso daí e cuidar do Gustavo Lima. Cara, pô, não bebe muito, Ele né? era o maior risco. Ele era o maior risco, ele sim. Então, aconselhamos ele, logicamente, e ao mesmo tempo também fizemos o seguro de vida. Foi o maior seguro feito já na América Latina. Tivemos que pedir autorização para a matriz da seguradora lá nos Estados Unidos e foi o maior prêmio pago. O fundo foi um sucesso. Foi uma porrada, exatamente. Teve gente querendo entrar, teve um monte de coisa. A gente colocou outros artistas. Diferentemente dos outros fundos de mercado, a gente só trabalhava a agenda. Eu não colocava nenhuma outro tipo de mistura, tipo receita do bar, receita com outras vendas. Não, a gente só fazia agenda. É um negócio muito bacana. E o bacana também é que a gente começou a conhecer um outro lado da economia que a gente nunca tinha chegado perto. É a nossa cabeça de banco, vou fazer o óbvio, né? Emprestar dinheiro para a empresa, vou fazer isso, vou emitir um título e tal, sempre ligado a corpo. Cara, nesse momento a gente parou, olhou, falou, a gente não, ainda estava no time. Eles pararam e falaram assim, vamos tomar mais café com essa galera que tá batendo aqui? Porque batia muita gente na porta querendo dinheiro, a gente nem parava. Aí começamos a tomar café com esse pessoal. Tudo que fazia sentido, a gente ia adiante. Com qual regra, né? A gente olhava e falava assim, pô, chegou um cara aqui que tem uma empresa, uma etiqueteira, que tem 15 anos de existência, a Globo já foi sócia dela, e eles estavam querendo emprestar dinheiro para os times de futebol, que eles prestavam serviços de venda de ticket, né? Não era tão óbvia a operação e tal, só que, pô, quando a gente foi ver a etiqueteira, eles tinham mais de 15 anos de histórico de público pagante desses jogos. Previsibilidade, recorrência. Recorrência, tudo. Então, como nós somos gestores ativos, né? Todo fundo que eu tenho o dedo dentro. Eu aprovo, desaprovo, faço uma série de coisas, porque o tipo de negócio que a gente faz na Conteia é aquela ativo. Eu não estou ali só sendo um piloto do barco e seguindo o que os passageiros querem. Não. Eu decido o curso. Tá? Eu decido para onde a gente vai. Então, a gente sentou com eles, conversou e falou assim, olha, podemos montar a operação sim, com base nisso. Parametrizamos junto com eles. A gente fez uma due diligence muito grande em cima deles, então quando você vai... Eu brinco aqui, vou tornar sócio dele no negócio, porque como todo mundo está emprestando dinheiro, tem que estar todo mundo bem cioso do risco e sabendo como está correndo. A operação dela, qual que é a garantia? Qual que é o laço que vocês acabam matando? É a própria bilheteria, né? Porque em cima da renda da bilheteria, eu separo um dinheiro. Entendi. Entendeu? Quando vendi o ingresso, vendi 100 ingressos, eu faço uma operação para ele em 10 vezes, aonde a parcela são 20 ingressos. Então, deduzo, já entra numa conta extra e tal, como todo recebível, entendeu? Passa. E a gente começou a fazer. Então, já emprestei. A gente já tem dinheiro emprestado para alguns clubes famosos aí, bem interessante. Mas, o que eu quero dizer com tudo isso? O risco zero é só o São Paulo, tá? Que é a maior bilheteria aqui, pelo menos nos últimos 12 meses. Esse ano vai ser mais difícil. Eu não discuto com o cliente. O cliente tem sempre razão. Mas o que mostrou pra gente? Mostrou que ali existiam oportunidades numa faixa do mercado que ninguém está olhando. Tá? Então, a ideia era justamente essa. Eu não trazer créditos tão óbvios, mas créditos aonde a minha cadeia de análise me trazia garantias bem mais seguras que propriamente uma operação tradicional de crédito. Os recebíveis, hoje em dia, são um mitigante muito forte de risco. Né? Vou te falar que quando você estava vindo para cá, uma coisa que eu falei pro Troco, ele falou, tá vindo uma gestora que não é óbvia. E eu acho que tudo com a estruturação de produtos... Faz sentido, né? Faz bastante. Agora, Fernando, além de entretenimento, esporte, que tipo de outros setores da economia vocês atuam? Principalmente, eu queria ouvir de você isso que o PH comentou. O que é que vocês acham que no Brasil não é óbvio, mas que são oportunidades no exterior? Você tem setores da economia onde você arrumar garantia para sua operação é muito complicado. O próprio banco te pede muita coisa.
tá? Ao mesmo tempo, eu tenho exemplo dentro de casa, por exemplo, o setor de expansão de rede fibra ótica. Tem um caso lá com a gente, que é um FDIC, que já tem 2 anos e pouco, já quase. Não, perdão, 2 anos, onde esse player, ele era participante desse mercado. Ele fazia expansão de rede fibra ótica, era dono do ISP, né, o Internet Service Provider, e sentia todas as dores quando estava gerenciando a empresa. Quando ele vendeu a empresa, ele pensou lá com ele, eu estou sendo bem simplista aqui, tá, gente? Desculpa, mas Não. a gente tem pouco tempo. Mas só antes de você terminar, na pirâmide de Maslow, onde está a conta da internet hoje? Sim, vamos lá. Essa é boa. Essa é boa. Você tem a conta de luz, conta de internet e as demais contas, entendeu? Então, sendo mais resumido ainda, o que ele pensou? Eu vou financiar esses caras e eu vou pegar os boletos de internet dessa turma. Então, minha garantia são os boletos de internet. Que, além de ser extremamente pulverizados, eram boletins de R$100 e tal, hoje o cara está processando 150 mil boletos por mês. E você tem aí um atraso muito pequeno. Então, hoje, esse FDIC, eu posso falar que ele tem PDD zero, né? O calote dele é zero. Não atrasa. Se atrasa... Você corta o serviço. Você corta o serviço. Então, Ninguém vive sem internet. Ninguém mais vive sem internet hoje. Então, esse é um caso desses que a gente fala assim, porra, como é que ninguém olhou isso? Entendeu? Como é que ninguém pensou? Eu tenho um outro caso interessante, que é financiamento à importação. Essa turma é uma turma de ex-sócios de uma grande trading lá do Sul, que resolveu também atuar no middle marketing. Então, é aquela empresa que importa de 500 mil a 2,5 milhões. A fintech deles é toda dedicada ao serviço de importação, então eles fecham câmbio, vê documentação, faz toda a transação bancária para eles e entregam para eles a mercadoria. Quando chega, pagou, tudo bem. Viram aí uma oportunidade onde, esse cara está sempre apertado, porque é um cara que depende desse estoque importado para virar as vendas dele. Assim, cara, se a gente chegar para eles e falar assim, eu consigo te financiar, mas não consigo te financiar tudo. Eu te dou de 20% a 30%, você me dá de 20% a 30% de entrada, e o resto do saldo eu te financio, e você me paga quando eu desembaraçar a coisa. A gente pega a garantia, logicamente, é um instrumento chamado Bill of Lading, que é como a alienação do produto para o teu nome, e começaram a operar. A gente montou o FDIC e tal. Então, é um FDIC que opera muito redondo. Também com inadimplência próxima a zero. Porque o cara não pode ficar sem a mercadoria dele para poder vender. Então, tem hora que ele deixa de pagar a conta de luz da empresa, mas paga o estoque para ele poder receber e importar. E por aí vai. Aí a gente também tem teses interessantes que são desde consignado público, consignado privado, tem precatórios, eu tenho financiamento de... Só uma dúvida, como funciona a atuação de vocês com os precatórios? Então, vocês compram esse precatório? Não exatamente. O que acontece? Todo fundo que eu tenho um especialista. Então, no caso, como eu falei, acabei de falar, né? O especialista da fibra ótica, o especialista da importação, o especialista da bilheteria de futebol. O precatório é a mesma coisa. A gente tem um escritório, que é um escritório famoso, famoso por atender grandes bancos, vender grandes boletos para os bancos. E ele ficou curioso com uma coisa. Eu ganho dinheiro vendendo esses precatórios. Mas como é que esses caras fazem mais dinheiro que eu? Aí, conversa vem, conversa vai, a gente acabou se encontrando com eles e explicou como é que funcionava a negociação do precatório, como é que você colocava isso dentro do fundo e tal. O cara ficou maravilhado. Falei, eu quero fazer isso. Mas aí a gente perguntou se você tem precatório? Não, tenho, porque tem uns tickets menores do ticket padrão no mercado que ninguém quer comprar. E ele tem o mesmo trabalho para analisar. Ele tem uma empresinha não, ele é um escritório de advocacia e tem uma empresa que faz toda a análise e acompanhamento desses precatórios. Depende do valor, dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Então, como vinha, quando ele comprava o lote, ele vinha, então ele falou assim, eu vou investir com vocês, eu ponho dinheiro, você pega esses precatórios aqui, a gente tem uma exclusividade com ele e montamos o FDIC. Então, todo o nosso parceiro, ele é responsável pela análise de crédito, acompanhamento e cobrança, tá? Não necessariamente os 3 juntos, mas pelo menos 2. E nessa brincadeira a gente entra como uma quarta. Meu sócio adora usar
a expressão em inglês, for eye check, né? Os 4 olhos lá em cima. Então, a gente tem um sistema que parametriza todas as fases da análise de crédito. Quando vem a operação pelo computador, a gente analisa, isso aqui está dentro. Manda, o administrador pode pagar. Isso aqui não está dentro, volta, eu quero outro. A gente tem uma condição onde eu faço uma pré-análise das operações, faço realmente um filtro para ver se está tudo condizendo com o que a gente faz. E, além do mais, a gente participa semanalmente de todos os comitês de crédito. Fernando, você faz 15 comitês de crédito uma semana? Não faço 15 comitês de crédito uma semana. A gente tem um espaço aí de 15 dias para fazer mais ou menos com cada um e tal. Uma outra coisa interessante é, você vai ser aquele gestor gigante. Não vou ser gigante. Por quê? Esses fundos, como o PH bem falou, a gente tem um cara de boutique. Esses fundos têm um PL ideal para sobreviver, ou seja, eles chegam um momento que eles são autoalimentáveis. Então, o número que a gente tem na cabeça, que tem funcionado, entre 250 e 300 milhões vão ter cada FDIC. E isso basta para a gente, porque eu vou estar olhando já 15 FDICs, entendeu? A partir do momento que eu conseguir processar mais coisa com o tempo, com sistemas, coisa toda, eu posso até aumentar. Mas a nossa ambição, sei lá, seus 5 bi de PL, bem divididinhos, bem organizados, middle marketing. Eu brinco até que, assim, eu gosto muito até de trabalhar porque isso aqui me dá um cardápio de vendas. Eu posso fornecer para o meu cliente opções pulverizadas, nichadas, que, dependendo do que acontecer na macroeconomia lá em cima, eu nem sou afetado. Eu ia perguntar quais eram as vantagens da Contém, mas ele já matou. Eu achei super interessante, porque você cria não vou falar a palavra hedge, mas uma diversificação diferente para o portfólio do investidor. De ele sair um pouco dos produtos óbvios e entrar em produtos, como você disse, que até uma análise de crédito menor, de risco de crédito menor, e com um time especializado e nichado. Acho que isso é muito bacana. Agora, qual é o tempo de vida, de maturação de um fundo alocado em precatórios? Tem uma média? Não exatamente. Por exemplo, nosso fundo lá é um fundo de 5 anos. Nos casos dos nossos precatórios, a gente é nichado também, né? Eu só pego precatório estadual e municipal de São Paulo. Por quê? Porque o estado e o município, eles têm um acordo. Quando eles reconhecem, foi transitado, julgado, todo mundo tem que te pagar, eles falam assim, se você quiser, eu te pago esse precatório em até 2 anos. Mas como? Como assim? Não. Seguinte, faz o acordo comigo, eu pago em até 2 anos, posso pagar antes, corrijo ele pela Selic, porém, quando eu for te pagar, eu vou pegar 40% dessa rentabilidade e botar no bolso. Perfeito. Até hoje não teve um problema de calote. Calote não pagamento. Não pagamento. Tem que aprender a me policiar. E tivemos alguns casos que ele pagou antes da hora. Então, ele estava com caixa sobrando, então eu devo fazer. Então, esse FDIC, por exemplo, é um FDIC de 5 anos, porém, com 2 anos de carência e depois regime de fluxo de caixa. Vai pagando, vou parando, entendeu? Agora, por que você falou que só pega Estado, São Paulo e não pega Federal? É porque um problema de desconfiança? Não, simplesmente porque eu tenho essa cláusula do acordo. Eu tenho uma garantia maior. Não tenho nada contra o Estado, o governo federal, nem nada. Se no momento que aparecerem mais entes fazendo esse tipo de acordo, certamente a gente vai olhar com mais carinho para todos os outros precatórios. E só precatório alimentar. Então, isso é o que a gente falou. A gente pega bem nichado. Tem, por exemplo, um fundo de consignado público, mas não é o consignado público tradicional, é o cartão benefício. É um cartão que serve meio de emergência para o funcionário público. Né? Naquela hora que ele está apertado, ele consegue pegar 10% a 15% do salário, sacar imediatamente e pagar em algumas vezes. Que entra dentro do limite do consignado. Então, também é bem interessante, são taxas legais. Esse consignado público, por exemplo, a média de mercado é 3,5, eu pago CDI mais 5 na cena. Entendeu? Então, a gente, é o que eu falo. Tivemos muito trabalho para montar a casa. E um desafio grande, foi o que a gente estava brincando até antes de gravar, né? Como é que é vender um fundo de uma casa nova no PowerPoint? Não dá. Acho que o limite de crédito que a gente tinha para essas coisas já se acabou um tempo atrás ali com outro cidadão. Com outro cidadão, entendeu? Então, a gente conseguiu também arrumar funding de uma maneira
da mesma maneira que o mercado faz, mas um funding para o quê? Para eu conseguir chegar a um PL mínimo aonde eu pudesse trabalhar o fundo, ver as estatísticas, eu brinco que a gente fala fazer uma maturação do fundo. Tem um tempo mínimo onde eu tivesse um histórico de rentabilidade, um PL mínimo, porque os investidores institucionais, os profissionais, cara, eles não vão olhar nada do zero se você não for um cara já conhecido. Então, eu fiz uma estrutura de fundo de alimentadores, né, de feeders, com master embaixo, e esses feeders eram feeders com liquidez diferenciada. Então, D1, D30, D180. Isso vai me trazendo uma gama de recursos aonde o meu master compra e eu distribuo embaixo dos meus FDICs. Eu brinco que a gente vai alimentando os nossos tamagotchis, né? Essa turma mais nova também não vai saber o que é tamagotchi. Nem o que é isso. O que é tamagotchi? Mas eu vou lá me alimentando os meus bichinhos. Tá? Chegou um dado momento que o fundo pega um PL razoável que eu tenho condição de falar com o investidor institucional e aí sim, e eu já chego com um histórico, eu tenho um relatório de monitoramento do fundo com tudo que aconteceu. Então o cara já está comprando uma coisa muito mais consistente do que simplesmente uma vontade de um FDIC. Entendeu? Então, isso até explica a minha entrada tardia na empresa, porque eles passaram esses 2 anos aí alimentando os FDICs embaixo, para eu poder ter condição de alavancá-los. Falar de alimentar, o Brasil faz futebol, né? Uhum. E quando eu fui conhecer o Fernando, que me chamou a atenção, eu falei, caramba, não sai de uma gestora ter gente jogando bola. Exatamente. Que esses caras estão aprontando? Um músico, tem uma banda também. Tem o Gustavo Lima. Tem o músico. O Gustavo Lima, futebol, o time de... Conta um pouquinho só desse produto rápido de futebol. O futebol é interessante. Essa empresa é uma etiqueteira grande, tá? Tem 15 anos de mercado e faz contrato com os clubes de futebol para as temporadas dos campeonatos locais, brasileiro, até alguns internacionais. E ela viu que os clubes tinham necessidade de um capital de curto prazo, né? E, ao mesmo tempo, devido ao próprio negócio deles, estavam com caixa sobrando, alguma coisa assim, e falou assim, eu tenho aqui comportamento de toda bilheteria desses clubes durante os campeonatos. Eu sei que eles precisam de um recurso. Se eu olhar para cá, eu sei que o Clube A faz mais ou menos aí, chutando números, tá? 10 milhões de reais por ano de receita com venda de ingresso. O cara está precisando agora de 2 milhões. Desses 10 milhões por ano, vamos botar 12 para ficar mais conta, né? 1 milhão por mês e tal, o cara precisa de 1 milhão e 200. Cabe dentro da receita que eu gero para a necessidade dele. Então, divido 1 milhão e 200, dá 12 de 100 mil, perfeito. Eu tenho receita que cobra. Então, a gente organizou o negócio todo de forma que o dinheiro da receita passa por uma conta escrow, me paga e eu devolvo o resto do clube. Entendeu? Um negócio super simples, mas não é tão óbvio. De novo, crédito é simples? O que você tem que achar são as nuances de cada micromercado e como ele se comporta. Então, o seu contrato é com o clube? Não? O contrato é com a etiqueteira. Com a etiqueteira. O meu risco é a etiqueteira. É a etiqueteira. Não, perdão. Meu risco é o clube via etiqueteira, mas eu tenho a receita que o clube vai receber na etiqueteira, então eu pego ela como garantia. O clube não coloca a mão no dinheiro antes do que eu. Ok. Fantástico isso. Diferente. O nome todo aqui do nosso podcast é Playbook. Uhum. Porque eu sou apaixonado por americano. Deu pra ver, né? Tem um capacete aqui do teu lado. Mas o outro que eu gosto de playbooks que não são óbvios. E eu acho que a gente busca sempre trazer pessoas que são referência no mercado para trazer essa questão de que jogadas vocês estão colocando na mesa, olhando, no caso de vocês, olhando o middle market, olhando produtos, não vou usar a palavra criativo, mas produtos inovadores para o mercado, que não são tão óbvios, mas que são produtos com baixo risco, que é possível envelopar, é possível incentivar o mercado. Exatamente. E trazer bons produtos para os A gente brinca que é uma gestora de economia real. Entendeu? Porque é palpável no produto, você entende, né? Exatamente. Você atua em diversos setores, do dia a dia das pessoas. Exato. Capital de giro é um dinheiro para uma expansão, entendeu? É um meio de sobrevivência de todos. Fernando, e como você atinge o seu público investidor? Como você chega até ele? Assim, até considerando com outras gestoras, peers de vocês, né, competidoras,
como você consegue chegar e comunicar os seus produtos Olha, para o investidor? Ainda, por incrível que pareça, é um trabalho de formiguinha até hoje. A gente vai ligando cold call, às vezes, ou 30 anos de mercado, a gente começa a conhecer um pouquinho de gente, né? Então, eu ligo pro fulano, pô, faz tempo que a gente não fala, eu tô fazendo isso e tal. E é a mesma reação que o PH teve. Fala um pouquinho mais. Aí quando você mostra a apresentação institucional, mostra os casos todos e tal, o investidor que tem um pouco mais de consciência, de olhar aquilo ali, fala assim, cara, eu gostei. Por quê? Além de eu dar uma diversificação maior de atuação, né, nos nichos de crédito, a gente, por ser mais novo também, paga um pouquinho mais de prêmio. Então, eu pago pelo menos um pontinho a mais aí, um percentual acima dos retornos, porque eu compito com quem já está aí há 20 anos no mercado. Então, para eu poder também, para atrair, a gente paga um prêmio maior nessas primeiras emissões, sem perder a qualidade. A gente brinca que a estrutura de crédito aguenta esse tipo de conta, operação. Não afeta de jeito nenhum a qualidade do crédito. Cara, pra gente fechar, qual a tua perspectiva para esse ano? Eu sei que você já... Cara, nesses 30 anos, a gestora já nasceu no momento conturbado. Exatamente. Né? O que você imagina agora? Para o meu mercado, eu estou relativamente otimista. A gente ainda está com uma taxa de juros muito alta, então a vida do brasileiro sempre foi muito em cima de renda fixa. Entendeu? Então, desde aquela coisa da caderneta de poupança, correção monetária, não tem risco, essa coisa toda. Então, eu acho que esse mercado de renda fixa estruturado, incentivado, o próprio crédito normal, ainda vão atrair muita gente. 2 dígitos é muita coisa. Tá? Ações, dado que a gente não está com uma economia pujante, você não vai ter muito M&A, você não vai ter muitos movimentos grandes, vão ter casos muito bons de análises aí, onde se fizer, você vai ganhar dinheiro, mas vai ser um pouco mais restrito o ganho. Tá? Então, e derivativos é aquele mercado maluco, né? Desculpa falar assim, mas isso vai estar sempre, alguma parte sempre vai ter uma descontinuidade, um gap, alguém que errou, você pode aproveitar, mas assim, olhando os macros, né, renda fixa e renda variável, acho que esse ano é da renda fixa. Ainda é, infelizmente. Cara, eu queria te agradecer. Eu acho que estava super empolgado com esse bate-papo. Acho que foi um prazer ter te conhecido. Tua jornada é incrível e eu acho que eu gosto de trazer coisas diferentes. Então, você que está analisando aqui outras opções, conheçam aqui, conectem com a Contea com o Fernando, porque tem um case bem diferente aqui para o mercado. Certo? Muito obrigado. Eu que agradeço a presença aqui com a gente nesse bate-papo. Obrigado. Vocês já passaram ano novo juntos? Vocês descobriram aqui hoje? Esse mundo é muito pequeno, né? O mundo é ervilha, cara. A gente não pode fazer nenhuma besteira. Jamais. Ainda bem que a gente não se lembra de nada, né? Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Vocês, de novo, fico à disposição. Quem quiser, convida a conhecer. A gente está no momento aí de reforma, né? O escritório aumentou um pouco, então saímos um apertozinho, fomos com um aperto agora. Não, então, 20º andar da Faria Lima, você tem que visitar. Quem quiser contatar a Contea, vai mais fácil por onde? Pode ser pelo meu e-mail, né? fernando.leles@conteacapital.com.br, ou telefone, sim. É fácil, pelo site também. Pode ir ao site, Desculpa, o dinossauro aqui é um problema, cara. A gente nunca... Não, mas a gente vai estar no build de todo o podcast, vai estar todos os contatos do Fernando, todo o site, e-mail, celular. Acho que assim, vocês acham o Fernando em qualquer lugar. Ou andando pela Faria Lima, né, também. Tá certo? Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado pelo bate-papo. Obrigado. E, vocês, espero que tenham gostado. Dúvidas, mais informações, vai ser um prazer contactar com o Fernando. E aguarde no próximo novidades esse ano. Obrigado, gente.